A paz de graças, irmãos, bem-vindo ao canal Igreja Pentecostal Bendita Esperança de Moçambique. Se você ainda não é inscrito no canal, aperta o botão inscrever-se, depois aparecerá um sininho. Ative o sininho para todas as notificações, para que todas as vezes que nós postarmos uma pregação, o YouTube lhe notifique. E não se esqueça de deixar o seu like e compartilhar essa palavra para que outras pessoas sejam alcançadas, pois nosso intuito é esse, proclamar a palavra de Deus. Então, Deus abençoe você, vamos ouvir a palavra. Amém. Capítulo 7 de Romanos. No capítulo 5 de Romanos, nós vimos o primeiro privilégio do crente, que foi adquirir paz com Deus. Todas as pessoas nascem na contramão com Deus, isto é, nascem no pecado. Todas as pessoas não tinham como chegar a Deus por causa do pecado, porque a Bíblia diz que o pecado separa o homem de Deus. Mas o primeiro privilégio que Deus nos concede pela justificação, isto é, quando Cristo morreu por nós na cruz do Calvário, quando Cristo assumiu os nossos pecados e assumiu a condenação do pecado, porque Deus havia dito em Gênesis 2,17 que se tu comeres da árvore do conhecimento do bem e do mal, certamente morrerás. Portanto, o salário do pecado é a morte. E esta condenação jazia sobre o ser humano. Amém? Então, pela graça de Deus, Jesus morreu por nós na cruz. Jesus resolveu este problema. E o primeiro privilégio que nós encontramos é a nossa justificação. A nossa possibilidade de chegar a Deus. Amém? Ele nos abre o caminho da paz com Deus, nos reconcilia com Deus. Jesus tira o que nos separava de Deus, o pecado, portanto, e nos junta com Deus. É por isso que nós temos acesso a Deus, chamamos Deus nosso Pai, falamos com Ele, Pai, aleluia. Na nossa oração dizemos Pai, por quê? Porque Jesus nos reconciliou com o nosso Deus, com o nosso Criador. Louvado seja o nome do Senhor. No capítulo 6, nós encontramos o segundo privilégio, que é a união com Cristo. Aleluia! Nós fomos unidos com Cristo na sua morte, assim como na sua ressurreição. Isso significa que quando Cristo morreu na cruz pelos nossos pecados, nós pela fé morremos com Ele. Aleluia! E quando Cristo ressuscitou dentre os mortos, nós pela fé ressuscitamos com Ele, para vivermos uma vida para Deus. Aleluia. Então, nós nos unimos a Cristo Jesus. E hoje vamos falar do capítulo 7, onde falamos da libertação da lei. Aleluia. Que este mesmo Cristo, quando morre por nós na cruz do Calvário, ele morre para satisfazer a lei. Aleluia. Porque a lei exigia a morte do pecador. Ele assume ser pecador por nós, ele morre no nosso lugar para que nós possamos ser libertos da lei que nos condenava à morte. Amém? Portanto, hoje estamos a falar do terceiro privilégio, que é a libertação da lei. Perdão. 1 a 6. Primeiro eu queria dizer o seguinte, que o legalista é um homem escravizado pela lei. O legalista é aquele que diz que tem que cumprir a lei para ser salvo. Aleluia. Para ele poder ter contato com Deus, é preciso cumprir a lei. E a Bíblia nos mostra com A mais B que é impossível o homem cumprir a lei, porque ele nasceu pecador. Amém? É por isso que o homem não é capaz de cumprir a lei. Em nenhum momento, nenhum homem, de nenhuma nacionalidade, de nenhuma raça, conseguiu cumprir a lei. Aleluia. Todos os homens são falhos quanto à lei de Deus. Mas o legalista vive escravizado pela lei. Ele depende, a sua relação com Deus depende da obediência à lei. E a lei é um capataz inflexível. Não aceita negócio. Aleluia.
A lei diz o que diz, você tem que fazer. Se não faz, você é pecador. Aleluia. Então, é por isso que Jesus precisou de nos libertar desta lei que nos condenava. Amém. Precisava de nos... É muito importante isto, ser liberto da lei. Mas vamos em frente, vamos desenvolver mais. Verso 1. Não sabeis vós, irmãos, pois que falo aos que sabem a lei, que a lei tem domínio sobre o homem por todo o tempo que o homem vive. Aleluia. Amém. A lei tem domínio sobre o homem. A lei tem autoridade sobre o homem. A lei é senhor do homem. Aleluia. Enquanto o homem estiver vivo. Aleluia. E o apóstolo Paulo explica-nos mais sobre o que ele quer dizer nos versos 2 e 3. Comparando o senhorio da lei sobre nós com o contrato do casamento. Vamos ler. Porque a mulher que está sujeita ao marido, enquanto ele viver, está-lhe ligado pela lei. Mas morto o marido, está livre da lei do marido. De sorte que, vivendo o marido, será chamada adúltera, se for de outro marido. Mas morto o marido, livre está da lei. E assim não será adúltera, se for de outro marido. Amém. Quando há um contrato entre duas pessoas, o caso é o casamento. As pessoas se casam e a lei obriga as duas pessoas que se casaram a viverem juntas até que um deles morra. Aleluia. Só quando uma das pessoas morrer é quando a outra fica liberta do contrato do casamento. Amém. Enquanto o marido e a mulher estiverem vivos, não existe liberdade do casamento. Para Deus não existe divórcio, para Deus não existe separação, para os homens existem. Porque podem ir ao tribunal, fazer separação, fazer o divórcio e registra-se lá no registro que é divorciado e a pessoa volta e diz que é casar de novo. Mas para Deus não funciona assim. Aleluia. Não funciona assim. O segundo casamento, enquanto, se é um homem que quer casar, o segundo casamento, enquanto a primeira mulher estiver viva, significa que ele está cometendo adultério. Aleluia. Amém. A lei obriga dessa maneira. Mas a Bíblia diz, quando a mulher morre, ou o marido morre, essa mulher ou esse homem fica livre. Aleluia. Porque a morte termina o contrato. Amém. Há aquela pergunta que os saduceus fizeram para Jesus, para tentar lhe encurralar em alguma coisa. Então eles disseram para Jesus, uma certa mulher casou-se numa família e o marido morreu. E como a lei dizia que o irmão tinha que tomar a mulher do seu mais velho, porque não tinha filhos. Então o irmão mais novo tomou a mulher, viveram, mas ele morreu também, antes de terem filhos. E a lei continuava, obrigou-se o terceiro a casar com ele. Não teve filhos, morreu. O quarto também se casou com ele, não teve filhos e morreu. O quinto, assim sucessivamente até o sétimo. Aleluia. Então queriam saber de Jesus. Lá no céu, esta mulher será esposa de quem? Aleluia. E Jesus disse, lá no céu não existe casamento. Aleluia. Lá no céu viveremos como os anjos. Amém. Não existe marido e mulher lá no céu. Isso de marido e mulher termina aqui. Aleluia. Esse é um contrato que a morte termina. Amém. Louvado seja o nome do nosso Deus. Então, o que Paulo queria dizer com esta explicação aqui, com essa intervenção? Vamos ler o verso 4 e 5, até 6. Assim, meus irmãos, também vós estáis mortos para a lei, pelo corpo de Cristo, para que sejais de outro, daquele que ressuscitou de entre os mortos, a fim de que demos fruto para Deus. Amém. Aleluia. Paulo diz que vocês também estão mortos para a lei. Amém. Em Cristo Jesus. Aleluia. Nós morremos pela fé.
quando nos unimos a Cristo pela fé, quando nós aceitamos que Cristo morreu por nós, há vezes que nós morremos para a lei. Aleluia. Então, se estamos mortos para a lei, já não estamos ligados à lei. Amém? Para que sejais de outro, daquele que ressuscitou de entre os mortos, a fim de que demos fruto para Deus. Quem ressuscitou de entre os mortos? Jesus. Aleluia. O único que foi morto, sepultado, ao terceiro dia saiu da sepultura. Amém? É o único. Não existe outro no mundo que tenha ressuscitado fora de Jesus Cristo, o Filho de Deus. Amém? Há vezes que agora nós temos a hipótese de nos unir cabalmente com Cristo, porque Ele morreu por nós. Aleluia. E nós morremos em Cristo Jesus. Hoje já estamos livres para casarmos com Cristo, para darmos frutos para Deus. Amém? O nosso fruto é para Deus. O nosso fruto não é para os homens. O nosso fruto não é para alguém, mas é para Deus, que fez esta operação para nos salvar. Verso 5. Porque quando estávamos na carne, as paixões dos pecados que são da lei obravam nos nossos membros para darem fruto para a morte. Mas agora estamos livres da lei, pois morremos para aquilo em que estávamos retidos. Perdão? Para que sirvamos em novidade de espírito e não na velhice da letra. Amém? Assim como a morte põe fim ao casamento, a morte põe fim à nossa escravidão à lei. Aleluia. Foi o corpo de Cristo que morreu na cruz, mas nós participamos na sua morte por meio da fé. Ao nos unirmos a Cristo pela fé, podemos afirmar que nós morremos mediante o corpo de Jesus Cristo. Amém. A morte de Cristo cumpriu com as exigências da lei. Qual exigência? Se comerdes da árvore do conhecimento do bem e do mal, certamente morrereis. O salário do pecado é a morte. Então Jesus, com a sua morte, cumpriu esta exigência da lei, satisfez a lei. Aleluia. Logo, nós todos morremos em Cristo Jesus. Hoje não vivemos mais debaixo da lei, mas sim debaixo da graça de Deus. Ainda existem pessoas hoje que podem dizer, ok, vocês precisam de guardar a lei, precisam de cumprir o sábado, vocês têm que santificar o sábado, cultuar no sábado, porque o sábado é o 7º dia que está escrito na Bíblia. Aleluia. Só que hoje há uma coisa que acontece. Quando Jesus estava aqui na terra, ele disse, eu sou o Senhor do sábado. Aleluia. Lhe mataram por ele não respeitar o sábado. Amém. Porque ele curou no sábado. Os seus discípulos tiraram as espigas da machamba e comeram no sábado. Enfim, ele sempre foi contrário ao sábado. O único mandamento que Jesus não cumpriu foi o sábado. Aleluia. Meus irmãos, nós, se hoje estamos libertos da lei por causa de Cristo que morreu por nós, isto nos mostra claramente que nós estamos a seguir a Cristo. Amém? Nós estamos a seguir a Cristo. Se mataram Cristo porque não cumpriram o sábado, então vão nos matar a nós também por não cumprirmos o sábado. Aleluia. Mas fazemos isto a seguir a quem? Ao nosso Senhor. Fazemos isso a seguir a quem? Aquele que morreu por nós. Amém. Porque é preciso que nós possamos entender muito bem e isto ficar muito claro. Nós somos seguidores de Jesus, nós nos casamos com Jesus e não com a lei. A lei já morreu para nós. Nós morremos para a lei. Aleluia. Não existimos mais para a lei. Então agora estamos a seguir aqui ao nosso Cristo, que é aquele que casou conosco agora. Amém. E Cristo não guardou o sábado, por isso que nós somos obrigados a guardar o sábado. Amém. Chegarão outros e dirão, não come isto, não come aquilo, não come pato, não come porco, não come não sei o quê. Se você quer ter paz, ter contato com Deus, você não pode comer isto, aquilo, assado e cozido. Aleluia. O próprio Jesus disse, aquilo que entra pela boca não contamina o homem. Aleluia. Amém. Isto não está a dizer de bebida. Amém. Porque há aqueles que pegam neste versículo e dizem, não,
aquilo que entra pela boca não contamina o homem. Quando Jesus disse essas palavras, estava se referindo exatamente a estes aspectos de não coma isto, não coma aquilo, proibições. Amém? Essas proibições que existiam. Então, tudo que entra pela boca não contamina o homem. Está dizendo, você comeu carne de porco, não contamina-te. Você come pato, não te contamina. Você comeu carne de cão, não te contamina. Comeu macaco, não te contamina. Porque isso aí é comida que você comeu, simplesmente. Aleluia. Essas coisas não contaminam o homem. O que contamina o homem é o que sai do seu coração. Amém? O que contamina o homem é o pecado que reside dentro dele. Aleluia. É preciso perceber isto, que nós quando pecamos, não pecamos porque o pecado veio de fora, não. O que vem de fora é a tentação, é a oportunidade para nós pecarmos, mas o pecado está dentro de nós. Amém? Se você vai roubar, significa que o espírito de roubo está dentro de você. Amém? A única coisa que vem de fora é você olhar e ver e dizer, bom, mas dá para levar aquilo ali. Aleluia. E você vai e pega. Mas o pecado está saindo de dentro de você. Amém. É preciso perceber isto. Quando nós entramos para a prostituição, qual é o problema? Você olhou para uma moça, olhou para não sei o que. Ei, pai, ela é tão bonita. Ei, nada, não, morri ali. Aleluia. Morreu ali, até pecar. Amém. Mas esse pecado está onde? Está dentro de você. Não veio de fora. Amém. Há muitas coisas que nós fazemos que são simplesmente o Satanás só provoca. Aleluia. Satanás não pega alguém e lhe força para entrar no pecado. Não. Eles criam oportunidades para despertar o pecado que está a viver dentro de você. Amém. Ele desperta aquele pecado que está dentro de você. E você vê a oportunidade de fazer. E você peca contra Deus. Então, é preciso perceber que nós, hoje, estamos libertos da lei, porque Cristo morreu por nós. Nós estamos livres da lei, estamos debaixo da graça. Amém? Portanto, ser cristão significa mudança total da relação de lealidade. Amém? Mudança completa, mudança total. A nossa lealidade antes era para com a lei, éramos pecadores. Amém? Hoje, a nossa lealidade é para Cristo. Aleluia. Que nos libertou da lei. Amém? Temos que ser leais a Cristo, temos que ser fiéis a Cristo e não à lei. Esquece essas histórias de que você se não guardar sábado vai para o inferno, como dizem. Tem uma expressão que dizem ali que vocês são do diabo quando não guardam sábado. Aleluia. Nós somos de Jesus. É por isso que não guardamos o sábado. Amém. É só isso. Louvado seja o nome do Senhor. Agora estamos livres para nos relacionarmos com Cristo. Somos escravos de Cristo e não da lei. Amém. Verso 7 a 13. 7 a 13. Aqui estão 3 consequências desoladoras da lei. A lei revela o pecado. Aleluia. A lei provoca o pecado e a lei condena o pecado. Amém. Antes da lei, nós não sabíamos o que era pecado, o que Deus queria que nós fizéssemos e o que Deus não queria que nós fizéssemos. E Deus nos dá a lei para exatamente nos fazer conhecer a sua vontade. Aleluia. Por isso a lei é boa, a lei é santa, a lei é justa. Amém. Aqui não desprezamos a lei. É preciso compreender isto. Nós não desprezamos a lei, não. Porque ela revela-nos a vontade de Deus. Até hoje, continua a revelar a vontade de Deus. Aleluia. A lei diz, não adulterarás. É assim mesmo. A vontade de Deus é essa. Quando a Bíblia diz, não furtarás, esta é aqui a vontade de Deus. Não podemos furtar. Amém. A lei nos revela o pecado.
A lei provoca o pecado. Por que disse que a lei provoca o pecado? Vou fazer uma pequena comparação com o seguinte. Nós que somos motoristas, você está a andar na estrada, às tantas vezes chapa de limite de velocidade, 60 km horários. E você diz, mas aqui colocar chapa de 60 km horários. O que a gente faz? A gente pisa mais um pouco o acelerador. Em vez de 60, andamos a 80. Aleluia. Amém. É a chapa que é culpada. A chapa não é culpada. Amém. A chapa está ali para regular o trânsito. Diz 60 km de velocidade, limite de velocidade. 60 km nesta área aqui. Aleluia. Mas o culpado quem é? É o pecado que reside em você. Amém. Porque é você que diz, mas por que colocaram 60 aqui? E você acelera um pouco mais. Está a andar a 80. Amém. A lei é assim. A lei nos dá os limites. A lei nos indica o que devemos fazer e o que não devemos fazer. Mas quem faz somos nós. Dizemos que a lei desperta o pecado porque quando se diz que não prostituirás ou não adulterarás, não roubarás, o que acontece muitas vezes é que a nossa tendência é de, por que proíbe isto? Deixa-me experimentar. Amém. Deixa-me experimentar. Normalmente tudo aquilo que se diz que não faça isto, nós teremos de experimentar. Por que dizem para não fazer? Estão a perceber? E isto acontece por causa do pecado que reside dentro de nós. Amém? Mas a lei em si é boa. Se você não prostituir, se você não adulterar, se você não fornicar, e você se preparar, orar e se casar, aleluia, você vai ser feliz. Por quê? Porque Deus vai te abençoar. Aleluia. Deus vai colocar a sua bênção na sua vida. A bênção dos seus pais vai cair sobre a sua vida. Porque todos serão felizes. Amém. Quando verem isto acontecer, vão querer glorificar a Deus. Ah, Deus é bom, Deus é bom. E você vai ser abençoado. Então, a lei de Deus veio para nos beneficiar a nós. A lei de Deus não foi estabelecida para o nosso prejuízo. Só que nós é que sempre vamos além. Amém? Hoje, diz assim, temos que satisfazer as necessidades biológicas. Até o nome é bonito, biológica, necessidades biológicas. Aleluia. Não se diz pecar, não. Diz necessidades biológicas. Amém? Mas o que a Bíblia diz que é pecado. A Bíblia diz, reverenciado seja o matrimônio, o leito sem mácula. É assim mesmo. Aleluia. Então cumpra isto para que a bênção, você vai usufruir do resto quando você se casar. É maravilhoso. Amém. Só que nós, por causa do pecado que reside em nós, temos a tendência de fazer as coisas para ver por que Deus está a proibir. Só que, em vez de trazer boa coisa para nós, traz maldição. Porque onde entramos com o pecado, Deus coloca a sua maldição. Amém? Deus pode perdoar o pecado, mas tem que saber que as consequências do pecado, você vai sofrer. Porque é alguém, você conhece a palavra de Deus, você está ouvindo a palavra de Deus dia após dia, e você vai cometer esse pecado. Ok? Nós como igreja vamos perdoar o pecado, vamos dizer, olha, legaliza a situação, casa, não sei o que, resolve o problema. Mas não está resolvido o problema diante de Deus. Amém? Porque você pecou diante de Deus, você sabia que não devia pecar e pecou. Nós perdoamos, Deus também vai te perdoar, mas vai te cobrar uma taxa. Aleluia. Amém? A taxa está lá. Porque ele disse que aos adúlteros e aos prostitutos, Deus os julgará. Então, Deus vai cobrar taxa. Amém? Deus vai cobrar taxa. É preciso ter muito cuidado com o que nós fazemos. Ok, mas vou passar a ler o verso 7. Diz assim, que diremos, pois? É a lei pecado? De modo nenhum. Mas eu não conheci o pecado senão pela lei. Porque eu não conheceria a concupiscência se a lei não dissesse, não cobiçarás. Amém? Portanto, é aquilo que eu estava a explicar. Nós conhecemos o pecado através da lei. Aleluia. Mas será a lei pecado?
Eu coloquei a questão, a chapa 60 é que é culpada de você andar a 80 aqui? Não. É o pecado que está dentro de você, a rebeldia que está dentro de você, é que faz você andar a 80. Depois as tantas bate alguém, cria acidente, cria danos, enfim, tantas coisas que acontecem, e tudo isso você vai arcar sozinho. Aleluia. Por quê? Porque não obedeceu a regra que estava lá. Ok. 8. Mas o pecado, tomando ocasião pelo mandamento, obrou em mim toda a concupiscência, porquanto sem a lei estava morto o pecado. Isto quer dizer, é exatamente aqui. Eu vejo a chapa 60 e eu digo, por que colocaram a chapa 60? E eu acelero o carro. Aleluia. 9. Eu, em algum tempo, vivia sem lei, mas vindo o mandamento, reviveu o pecado e eu morri. Amém. Com a lei, de fato, nós todos estávamos mortos. Ninguém era capaz de se justificar por si mesmo. Aleluia. A lei não tinha poder para nos salvar, porque nós já somos pecadores. Amém. Não tem poder para nos salvar, por quê? Porque nós somos pecadores. Os 60 quilômetros é para evitar que você tenha acidente aqui no mercado, é para evitar que você tenha acidente com as pessoas que estão andando por aqui, mas quando você sobe a velocidade, você vai bater alguém. O culpado é você. A lei que colocou 60 ali não pode fazer nada. Aleluia. Esta é a incapacidade da lei fazer alguma coisa. Por quê? Porque o pecado está dentro de mim, está dentro de você. Amém. Somos nós que transgredimos a lei de Deus. Então, não podemos ser justificados pela lei por esse motivo. A lei é inconsistente para nos justificar. Porque nós sempre vamos extrapolar a lei. Ok. Vamos para o verso 11. Porque o pecado, tomando ocasião pelo mandamento, me enganou e por ele me matou. E assim, a lei é santa e o mandamento santo, justo e bom. Logo, tornou-se-me o bom em morte? De modo nenhum. Mas o pecado, para que se mostrasse pecado, operou em mim a morte, pelo bem, e a fim de que, pelo mandamento, o pecado se fizesse excessivamente maligno. Amém. Portanto, vou ler ainda esse comentário que tem aqui, mas tudo isso eu já falei. Portanto, o pecado que reside em nós é que se aproveita da lei para pecar e nos levar à ruína. Portanto, a lei é santa, justa e boa. Portanto, não se pode culpar a lei pela sentença de morte, mas o pecado que habita em nós, mesmo que nos custe admiti-lo. Amém. Nós não podemos culpar a lei pela sentença da morte, não. O pecado que está em nós. Eu vou dar mais um exemplo. Você vai para a cadeia e encontra alguém lá que matou alguém e foi julgado e condenado a 24 anos de prisão. Para esta pessoa, a lei é má. Aleluia. Por que puseram essa lei? Por que fizeram isso? Puseram 24 anos de prisão. A lei é má aí. Essa pessoa se esquece que o mal é ele. Aleluia. Ele é que transgrediu a lei e a lei o condenou. Amém? Mesma coisa. Estou andando a 80 km onde devia ser o limite 60. A polícia de trânsito me apanha e me multa. Aleluia. A lei, esses aqui estão a complicar. Não estão a complicar nada. A lei está clara. Você devia cumprir a lei e passava ali sem te mandar parar. Mas como não cumpriu a lei, te mandam parar. E te multam. Só isso. Aleluia. Não é a lei, somos nós. Amém? Pode ser difícil nós admitirmos isso, mas temos que reconhecer que nós temos o problema. O problema está conosco, não com a lei. Portanto, aqui está uma resposta clara ao antinomianismo, que rejeita totalmente a lei e culpa a lei dos maiores problemas morais e espirituais do homem. Há muita gente hoje na televisão, há muita gente vindo dizer que não,
os problemas morais que nós temos hoje, os problemas que temos nos nossos meninos hoje, é por causa das igrejas que estão a falar de pecado, pecado, pecado. Então, esses meninos cometem o pecado. Aleluia. O mesmo que se pode dizer. Porque o Balanço Geral está a publicar muitas coisas, até violações, não sei o quê. Então, isso está a instigar as pessoas a cometer o pecado. Pensa. Mas não é por causa da publicação da notícia na STV, no Balanço Geral, não é por causa da lei, não é por causa de pregar-se o pecado na igreja que as pessoas estão a pecar. Não é por causa disso. É porque elas são pecadoras. Aleluia. Então, o que é que fazem os antinomianistas? Eles procuram invalidar totalmente a lei. Nós é melhor vivermos sem lei para não pecarmos. Então, vivem, na verdade, dentro do pecado. Aleluia. Desvalorizando a lei. Recordo-me de palavras que disse Guebuza no seu governo. Disse assim: o problema dos moçambicanos não é o pecado. Aleluia. O problema dos moçambicanos, a pobreza, não sei o quê, não é o pecado. Só que o pecado tem a ver com isso. Aleluia. O pecado tem a ver com a miséria. O pecado tem a ver com a desgraça que nós temos. Amém? De todas as formas, o pecado influencia para que as coisas continuem a ser como estão. Por isso que nós precisamos de nos arrepender para mudarmos as circunstâncias. Antes que nós nos arrependamos, antes que os nossos dirigentes se arrependam, as coisas vão andar de mal para pior. E sabe uma coisa? A pior coisa é um dirigente ímpio. Quando ele comete atrocidades como presidente da República, todo o país é maldito por causa daquilo que ele faz. Todos os seus pactos caem sobre o país por causa daquilo que ele faz, ele é. Aleluia. Então, quando ele é um desobediente à palavra de Deus, quando ele é um rebelde diante de Deus, significa que o país vai pagar por isso. Amém. Por isso que a Bíblia diz que orem pelos vossos dirigentes, orem pelos vossos líderes, orem pelas nações. É exatamente para colmatarmos essa situação. Procurarmos que Deus seja misericordioso com o povo. Amém. Muitas nações estão passando mal por causa disso. Mas ok, hoje nós estamos a falar disso. Vamos voltar ao nosso estudo. Aleluia. Portanto, vamos para o verso 14 até 8.1. Até 8.4, aliás. Neste trecho, nós vemos a experiência de um crente maduro, que reconhece a sua miséria e com fé reclama a sua libertação. O conhecimento do bem da lei pode até, pode ser prazeroso para nós o conhecermos o bem da lei. Aleluia. E até podemos desejar praticar esse bem. Embora estejamos numa situação de total desvantagem, não conseguimos cumprir com a lei. Aleluia. Por causa da nossa natureza corrupta, que já estávamos a falar. Vamos ler, verso 14. Diz assim: porque bem sabemos que a lei é espiritual, mas eu sou carnal, vendido sob o pecado. Aleluia. Os 10 mandamentos que vêm em Êxodo são espirituais. Amém. São mandamentos de Deus. Revela a vontade de Deus para o ser humano. Amém. Revela a vontade de Deus. Até hoje, continua a revelar a vontade de Deus para o ser humano. Nós não podemos anular por completo a lei. Não. Se há alguma coisa naqueles 10 mandamentos que nós não observamos, é exatamente a questão de sábado. Por quê? Porque Jesus, que é a pessoa com quem nós casamos, que é a pessoa que nos resgatou, não cumpriu o sábado. Nos moldes em que os judeus queriam que ele cumprisse o sábado. Amém. E até pelo contrário. Ele mesmo disse que nós devíamos nos reunir para nos recordarmos da sua morte até que ele venha. Aleluia. Então, a primeira coisa que fizemos foi reunir no domingo, que é o dia que ele ressuscitou, que ele venceu a morte. Aleluia. Então celebramos o quê? Celebramos a ressurreição de Jesus quando nós cultuamos no domingo.
celebramos a sua morte, a sua ressurreição, porque não haveria ressurreição sem a morte. Fazemos isso em memória de quê? De Cristo. Não fazemos em memória da lei, fizemos a memória de Cristo Jesus. Amém? Ok. A lei é espiritual, portanto é indiscutível. Porque o que faço não o aprovo, pois o que quero, isso não faço, mas o que aborreço, isso faço. Aleluia. O que eu quero não é o que eu faço. Aqui está. Significa que nós consentimos que a lei é boa. Amém? A lei é boa. E cada um sabe que eu devo guardar a lei. Queremos cumprir a lei, mas não fazemos isso. Aleluia. Não guardamos a lei. Pura e simplesmente, porque a nossa natureza é pecaminosa. 16. E se faço o que não quero, consinto com a lei, que é boa. Amém. De maneira que, agora já não sou eu que faço isto, mas o pecado que habita em mim. Aleluia. O pecado que habita em mim. Mas Paulo aqui está falando dele antes de conhecer ao Senhor. É preciso perceber isto. Aleluia. Porque quando ele recebeu a Jesus, quando ele se rendeu a Jesus, ele já tinha uma outra situação, uma nova vida. Porque a Bíblia diz que ele morreu para o pecado e ressuscitou com Cristo para produzir frutos para quê? Para Deus. Amém. A sua vida estava totalmente mudada. Mas ele aqui fala estas coisas para nos explicar, para nos mostrar, aleluia, que aquele estado antes da nossa conversão é um estado miserável. Nunca podemos pensar que estamos bem se nós não tivermos recebido a Jesus como Senhor e Salvador da nossa vida. Aleluia. Porque Ele é o único Salvador que existe entre os homens e Deus. Não existe outro mediador, não existe outro Salvador, é só Jesus. Amém. Alguns vão dizer, Maria, mãe de Jesus, não funciona. A Bíblia diz que só o nome de Jesus. Aleluia. Porque eu sei que em mim, isto é, na minha carne, não habita bem algum. E com efeito, o querer está em mim, mas não consigo realizar o bem. Porque não faço o bem que quero, mas o mal que não quero, esse faço. Ora, se eu faço o que não quero, já o não faço eu, mas o pecado que habita em mim. Acho então esta lei em mim, que quando quero fazer o bem, o mal está comigo. Aleluia. Amém. Certeza que quando nós pregamos, todas as pessoas ficam claras da palavra de Deus e dizem, vale a pena eu viver, vale a pena eu obedecer a palavra de Deus. Mas muitas vezes o problema é dar continuidade a isso. Enquanto você não entregar a sua vida totalmente nas mãos de Jesus, você não vai ser capaz de guardar esse bem que você aprendeu. Aleluia. É importante ter como seu parceiro Cristo Jesus. Aleluia. Quando vemos a chapa de limite de velocidade, já expliquei isto, né? A tendência de quando vemos uma chapa de limite de velocidade, a nossa tendência é ultrapassar aquela velocidade recomendada. Gálatas 5, 17 e 18. Gálatas 5, 17 e 18. Diz assim a palavra de Deus. Gálatas 5, 17 e 18. Porque a carne cobiça contra o espírito, e o espírito contra a carne. E estes opõem-se um ao outro, para que não façais o que quereis. Mas se sois guiados pelo Espírito, não estejais debaixo da lei. Amém. Aleluia. Significa que nós nascemos com uma natureza, a natureza carnal, a natureza pecaminosa. Quando nós cremos no Senhor Jesus Cristo, quando nós aceitamos pela fé aquilo que Jesus fez por nós, nessa altura nós nascemos no Espírito. Aleluia. O Espírito de Deus habita em nós. E começa uma guerra entre o Espírito e a carne. Aleluia. O Espírito puxa para as coisas espirituais
e a carne puxa para as coisas carnais. É aí onde Satanás coloca cascas de banana. Aleluia. Para ver se você escorrega mais para o lado dele. Ele vai colocando as cascas de banana, oportunidades. Amém. Mas é a luta que existe no crente que é salvo. Tem a parte espiritual, tem a parte carnal. O importante na vida do crente é desenvolver mais e mais a parte espiritual para poder vencer a carne. Amém. Se você não orar, se você não buscar a Deus, não obedecer a palavra de Deus, não vai poder andar no Espírito. Amém. Nós só podemos andar no Espírito quando obedecemos a palavra de Deus, quando nós oramos, quando nós temos comunhão com Ele, vivemos uma vida espiritual. E aí temos a possibilidade de vencer a carne. Amém. Portanto, fique claro esta situação. Vamos ler 1 a 4. Portanto, por que eu vou ler o capítulo 8, 1 a 4? Se eu disse que vamos estudar o capítulo 7. A Bíblia, quando foi escrita, não tinha capítulos, não tinha versículos. Amém? O texto era contínuo, do princípio até o fim. Só que estudiosos começaram a ver que não, havia necessidade de dividir os livros por capítulos e dividir os capítulos por versículos para facilitar a localização dos assuntos. Amém? Então são homens que trabalharam dessa maneira para dividir os capítulos. É aí que alguns capítulos terminam antes do seu próprio fim. Porque dependeu de quê? Da pessoa que foi fazendo a divisão. Amém? Não obedeceu muito o assunto a ser tratado. Por isso que nós temos que passar para o capítulo 8 e encontrarmos esses 4 versículos que têm relação com os últimos versículos do capítulo 7. Portanto, agora, nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus, que não andam segundo a carne, mas segundo o Espírito. Aleluia! Nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus, para aqueles que creem em Jesus, que não andam segundo a carne, mas segundo o Espírito. E eu disse que andar segundo o Espírito significa obedecer a palavra de Deus, significa confiar no Senhor, significa abraçar o Senhor. Amém? Aí você vai vencer a carne. Aleluia. Pode vir tentação, mas quando você está encostado ao Senhor, tem a possibilidade de vencer. Pode vir tentação, você vai vencer com facilidade porque conhece a palavra de Deus. E você vai poder dizer, está escrito, como Jesus fez em Mateus 4. Aleluia. Está escrito que não adorarás a nenhum outro senão ao Senhor teu Deus. Está escrito. Aleluia. Então, a obediência à palavra de Deus só é possível para quem vive no Espírito. Amém? 2. Porque a lei do Espírito de vida em Cristo Jesus me livrou da lei do pecado e da morte. Amém. A lei do Espírito de vida em Cristo Jesus me livrou da lei do pecado e da morte. Hoje eu estou vivo. Hoje tenho vida. Por quê? Porque Cristo morreu por mim. Aleluia. Ele estabeleceu a lei do Espírito de vida. Portanto, o que era impossível à lei, visto como estava enferma pela carne, Deus, enviando o seu Filho em semelhança da carne, do pecado, pelo pecado condenou o pecado na carne. Aleluia. Porquanto o que era impossível à lei, o que era impossível à lei? Visto como enferma, como estava enferma pela carne. O que era impossível à lei? Era impossível que a lei nos justificasse. Aleluia. Porque o pecado do homem está dentro dele, não está fora. Amém. Então, a Bíblia diz que Deus, enviando o seu Filho em semelhança da carne do pecado, pelo pecado condenou o pecado na carne. Aleluia. Por quê? Pelo pecado, as pessoas que mataram a Jesus, o sacrificaram, não tinham razão nenhuma. Pecaram. Aleluia. Crucificando a Jesus. Por isso que Pilatos lavou as mãos. Disse, eu lavo as minhas mãos. Eu não posso condenar a esse homem à crucificação.
Mas ok, como vocês querem fazer assim, eu lavo as minhas mãos, façam o que vocês quiserem. Aleluia. Entregou a Jesus nessas situações. Portanto, pelo pecado, condenou o pecado na carne. Amém. Ok. 4. Para que a justiça da lei se cumprisse em nós. A justiça da lei se cumprisse em nós. Como é que se cumpriu a justiça da lei? Porque Jesus morreu por nós. Amém. E nós cremos. Nós acreditamos. Aleluia. Cristianismo é fé. Fé é isto. Aleluia. Fé não é cumprir leis, não. Fé é aceitar aquilo que Deus nos oferece. Fé é você aceitar que Jesus morreu pelos seus pecados. E uma vez que Cristo morreu pelos seus pecados, você está livre da lei. Aleluia. No entanto, a lei não pode te condenar hoje à morte. O que você, como está salvo, precisa de guardar a lei. Aleluia. Mas uma vez salvo, você precisa de guardar a lei. Não, a lei não te salva. É preciso entender isso. A lei não salva ninguém. Você hoje guardar a lei não vai te salvar. Aleluia. Mas uma vez salvo pela graça de Deus, a Bíblia continua a dizer, não prostitua, não roube, não minta. Aleluia. Mudou isso? Não. Amém. Isso não mudou. Nós precisamos de viver para Deus. Nós precisamos de produzir frutos para Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Ok. Deixa-me terminar este versículo. Para que a justiça da lei se cumprisse em nós, que não andamos segundo a carne, mas segundo o Espírito. Aleluia. E andar no Espírito, eu acho que está muito claro a todos nós o que isso significa. Aleluia. Andamos no Espírito quando andamos na fé verdadeira. Andamos no Espírito quando nós confiamos em Jesus. Andamos no Espírito quando nós observamos a lei de Deus. Aleluia. Amém. Portanto, meus irmãos, minhas irmãs, terminamos hoje o capítulo 7 de Romanos, deixando esta questão para nós todos. Nós fomos libertos da lei. Não precisamos de cumprir a lei para sermos salvos. Amém. Nós somos libertos da lei. Nós fomos justificados pelo sangue de Cristo Jesus derramado na cruz do Calvário. Aleluia. Mas uma vez libertos, agora sim, precisamos de produzir obras de fé. Amém. E a obra da fé qual é? É exatamente não matar, é exatamente não adulterar, é exatamente não mentir, não cobiçar, etc, etc. Aleluia. Vamos por pé para nós orarmos. Se você ficou até aqui, muito obrigado. Que Deus abençoe e receba essa palavra que você acaba de ouvir ao seu coração, onde tenho certeza que será uma semente lançada em uma boa terra que é você.